E aí galera, tudo bem? Quais são os fatores que você deve levar em conta na hora de escolher o smartphone que você quer comprar? O vídeo de hoje é sobre isso. Fique conosco até o final. Um grande abraço. Bom pessoal, eu listei alguns itens aqui que devem ser levados em consideração antes de você escolher comprar um smartphone. Apenas uma reflexão minha que eu costumo fazer antes de adquirir qualquer smartphone, que eu espero ajudar você a se decidir. Então a primeira coisa que você deve se atentar na hora de escolher é o seguinte: saiba quais são os sistemas operacionais que existem hoje disponíveis no mercado. Hoje são três os principais: o Windows Phone, que você encontra no Nokia, nos smartphones da Nokia, tá? Lumia 1020, Lumia 900 e alguma coisa. Você tem o iOS, que é o sistema operacional da Apple. Então você só vai encontrar o iOS no iPhone, tá? E temos o Android, tá? Que é o sistema operacional que eu optei desde sempre e é o sistema operacional que está mais presente na maioria dos smartphones do mercado hoje. Então você tem que saber que existem esses três e escolha um deles. A segunda coisa, você tem que ter em mente que o que é melhor para uma pessoa pode não ser o melhor para outra pessoa. Geralmente quando eu vou escolher um smartphone, eu opto por alguns e assisto muitos vídeos, reviews, análises e etc. no YouTube. E geralmente essas análises são pontuadas aqui, o que é bom e o que não é, etc. E aí você tem que ter isso em mente, que aquele fator é muito importante para aquele analista, mas para mim não é tão importante. Então isso tem que ser levado em consideração na hora de escolher o smartphone. Uma das coisas importantíssimas, você tem que ter isso em mente, não tem jeito, tá? Só que não é um único fator. O quanto você está disposto a pagar e o quanto de dinheiro você tem de fato para desembolsar por um smartphone. Por quê? Isso vai definir se você vai optar por um smartphone de entrada, o mais barato. Isso vai definir se você vai optar por um intermediário ou um top de linha. E aí cada uma dessas faixas de preço vão te proporcionar uma experiência diferente, não só do Android como do smartphone. Então isso também tem que ser levado em consideração e pesado. Não adianta você querer um top de linha por R$400 que não vai rolar. Por outro lado, não adianta você também se endividar e deixar de comer para comprar um top de linha. Então isso tudo tem que ser pesado. Existem intermediários que te dão uma experiência bacana. E na hora que você decidir isso, se é um intermediário, um de entrada ou um top, você tem que saber o que é importante para você em um smartphone. E a maioria das pessoas, principalmente quem nunca teve, não tem ideia do que é importante para si em um smartphone. Por exemplo, o desempenho depende do processador do smartphone. Se o processador for potente, não vai ter aquelas travadas, aqueles lags, umas travadinhas chatas que o S3, que é até hoje um celular muito robusto, muito potente, o Galaxy S3 tem esse incômodo. O que é importante para você? O desempenho é importante? Então você vai procurar aquele smartphone que corresponda a isso. A câmera tem que ser uma câmera fantástica ou uma câmera mediana ou mais ou menos. A tela, o tamanho da tela, a qualidade da tela, a bateria, o espaço de armazenamento, o software, isso tudo tem que ser pesado. E aí eu vou falar aqui sobre a minha experiência e é o que justificou até a minha gravação, a gravação desse vídeo. Hoje eu estou com esse smartphone aqui, é o Nexus 4. Antes do Nexus 4 eu tinha o Galaxy S Plus. Uma das coisas que mais me irritavam no Galaxy S Plus era essas travadas. Espaço interno era pequeno, a memória RAM era insuficiente. Então a experiência não era tão boa. Então tem muita gente que fala muito mal do Android, porque a única experiência que tiveram foi com um celular Peba
e um celular Peba jamais vai te dar uma experiência completa, plena. Quando eu fui passar para outro celular, eu tava doido no Galaxy S3 e aí eu ouvi falar do Nexus 4. E o principal fator que me levou a optar por esse smartphone foi o quê? Foi o desempenho dele, porque ele não trava, ele é muito potente. E eu queria isso, eu queria essa experiência e eu nunca tive problema, foi fantástico. Agora eu pretendo comprar outro smartphone e a escolha óbvia, né, seria o sucessor do Nexus 4, o Nexus 5, porque recebe as últimas versões do Android e tem um processador foda, é muito foda e você não tem problema de travamentozinho chato e etc. Então eu analisei bastante o preço. Infelizmente, o preço do Nexus 5 aqui no Brasil não é tão atraente quanto ele foi projetado para ser e é, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, o fator preço aqui acaba não pesando tanto porque ele está mais ou menos na mesma faixa de outros tops, exceto da Samsung e do iPhone, porque geralmente é R$ 2.500, é um absurdo. Então, por que eu não optei pelo Nexus 5? Aí é que vem a questão de você analisar o que é importante para você em um smartphone. Eu conheci o LG G2, o LG G2, que a LG também fabrica a linha Nexus, tá? Nexus 4 e Nexus 5 é da LG. E um se baseou no outro, alguma coisa nesse sentido. E o LG G2, pessoal, o principal fator que me levou a optar por ele foi a bateria. Porque em termos de processamento, os celulares tops de hoje não tem mais esse problema de travar e etc. Eles são muito potentes. Então eu optei pelo LG G2 única e exclusivamente pela bateria. Por quê? Porque a bateria dura bem mais. Não é moura, mas dura bastante. Então, no Nexus, por exemplo, a bateria é uma coisa muito irritante, porque você tem que carregar todos os dias e ultimamente eu tenho tido que carregar às vezes meio-dia ou 5 horas da tarde. E isso é muito frustrante, eu sou um hard user, né? Eu uso bastante smartphone, vejo vídeos, acesso a redes sociais, vejo os vídeos. E isso eu sei que drena muito a bateria, mas da forma como está acontecendo, está muito foda. Então, o que foi importante para mim nesse momento de escolha? A bateria. Tá? Então eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês que vocês têm que saber exatamente o que é importante, o que é primordial na experiência com o smartphone. É o processador, é o armazenamento interno. Armazenamento interno, por exemplo, 16 GB geralmente é o smartphone mediano. O Nexus não tem slot para cartão de memória, nem esse, nem o Nexus 5, nem o LG G2. E o espaço interno dele é 16 GB. Aí você pensa assim, mas 16 GB, muito espaço. Aí, eu descobri que não é. Primeiro porque você não tem 16 GB de espaço interno, você tem 12 GB. Porque 4 GB é ocupado por aplicativos do sistema e etc. Então você acaba tendo apenas 12 GB ao seu dispor. Segundo, que cada dia que passa, jogos mais pesados e aplicativos mais pesados vão aparecendo, vão surgindo, geralmente são os melhores e isso ocupa muita memória do seu smartphone. Aí você tem que tirar foto, gravar vídeo e ainda receber vídeos do WhatsApp de grupos dos mais loucos. Isso entope a sua memória. E se você não tiver slot para cartão, coloca um cartão de 32 GB, por exemplo, ou 64 GB, você vai ficar na mão. E eu tenho ficado com o Nexus 4. Então, esse é outro fator que você tem que levar em conta. Então, pessoal, é isso. Eu não sei se eu fui muito confuso, muito prolixo, mas eu espero ter conseguido trazer alguns pontos de reflexão para te ajudar a escolher um smartphone para você comprar, tá? Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.